Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na casa de vocês. A palestra que eu vou fornecer hoje é sobre a construção e suporte de um programa de privacidade. Meu nome é Vinícius César, eu sou CEO da Privacy. A Privacy é a primeira Privacy Tech da América Latina. Nós desenvolvemos soluções para o gerenciamento da privacidade, soluções essas que ajudam a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, CCPA, PCI, adequação ao PCI, você pode gerenciar toda a parte dos controles também. Então, quando a gente fala de um programa de privacidade, de um programa de proteção de dados, é muito maior do que só a Lei Geral de Proteção de Dados em si, né? Assim como outros colegas aqui vão tratar bastante desse tema e falar bastante sobre isso. A nossa agenda para hoje, nós temos um curto período, porém eu gostaria de ser bem direto e transferir o máximo de conhecimento possível nesse tempo que nós temos. A gente vai falar um pouco sobre a importância do programa, o cenário atual, mercado, dando uma visão aqui do mercado global e também uma visão do mercado brasileiro, e também sobre o programa de privacidade. Vamos olhar essa empresa, que muito se parece com uma empresa tradicional, ou seja, uma empresa dividida em várias áreas, uma empresa que nós temos vários setores, que talvez essas áreas elas não se comunicam diretamente, né? Talvez a área de negócio tenha algumas demandas que não conversa diretamente com a área de TI, ou a parte de desenvolvimento desenvolve um determinado software, uma determinada aplicação, que a área de negócio não sabe se exatamente essa aplicação foi desenvolvida da melhor forma, de uma maneira segura, assim mesmo segurança, marketing jurídico. Hoje nós vivemos num tempo onde todas essas áreas, de certo modo, quando a gente fala de proteção de dados, quando a gente fala de privacidade, essas áreas a gente tem que ter um vínculo entre essas áreas. Porque se marketing, uma das as grandes multas que aconteceram na Europa foram algumas em virtude de ações de marketing. Ou seja, hoje em dia se marketing insere, cria uma landing page, cria uma determinada comunicação. E essa comunicação, ela fere o titular ou ela não está alinhada numa visão do jurídico, por exemplo, não tem uma política de privacidade, ou seja, a gente pode ter graves problemas em virtude disso, de marketing coletar mais dados do que precisa. Da mesma maneira, desenvolvimento, segurança. Por exemplo, se a área de desenvolvimento desenvolve uma aplicação, no qual essa aplicação ela não esteja segura e ela suporta um processo crítico de negócio, com certeza também teremos um problema em cima disso. Mesma coisa a tecnologia, quando a gente fala de disponibilidade ou mesmo uma segurança mais a nível tecnológico, roteadores, switches, também podemos ter um problema. Então, vivemos em um mundo onde todas essas áreas, diferente de uma visão anterior, todas essas áreas hoje elas têm que se falar, elas têm que se comunicar. Então se tornou quase impossível nós evoluirmos ou mesmo nos adequarmos a Lei Geral de Proteção de Dados ou construirmos um programa de privacidade ou aí possuirmos outros controles ou programas que suportam esse programa maior sem a gente ter uma comunicação entre essas diversas áreas. Porque uma área ela se tornou muito dependente da outra para que a gente consiga atingir o objetivo. Então é muito sobre isso que a gente vai ver daqui para frente. E cada vez mais essa conexão, essa colaboração, ela se faz necessária para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Temos um problema hoje no mercado, as pessoas cada vez mais preocupadas com o uso dos seus dados, cada vez mais, a gente fala que o marketing ele vai se tornar cada vez mais natural, né? Porque as pessoas vão fazer negócio com empresas que realmente admiram essas empresas. Então eu me relaciono com a Nike porque eu gosto de correr, eu não gosto de correr, eu gosto de comer, mas assim, eu me relaciono com a Samsung porque eu gosto mais da Samsung do que da Apple, ou seja, cada vez mais o marketing vai se tornar mais natural, cada vez mais as pessoas elas vão cobrar isso também, esse respeito digital. Quando eu me relaciono com uma marca, eu não me relaciono com uma marca apenas pela
pelos recursos daquela máquina. Eu me relaciono com uma marca porque eu compactuo daqueles valores. Então eu gosto daquela marca porque ela me respeita. Mas de nada ela adianta ela me respeitar apenas no sentido na loja, se ela não me respeita no mundo digital. Então as pessoas, elas hoje elas estão cada vez mais preocupadas com os seus dados e elas vão fazer negócio com empresas que realmente as respeitem. As empresas estão muito preocupadas com essa jornada de adequação, principalmente essa cadeia de fornecedores, né? Então, existe uma camada aí que eu tenho que me adequar numa visão de controlador, vamos assim. Ou seja, a própria empresa tem que se adequar. Eu tenho, por exemplo, uma empresa normal, na grande parte tem funcionários, tem uma série, às vezes, terceiros, fornecedores envolvidos, tem uma cadeia inteira por trás, que essa cadeia, de certa maneira, ela tem que ser adequada, ela não pode falhar. Então, muitas das empresas, por exemplo, as áreas de marketing utilizam muitos serviços no qual o próprio dado do titular ele fica externo a essa empresa, ou seja, quando eu falo dado do titular, é o dado identificável, é o dado da pessoa, tá? Aqui eu vou tentar utilizar utilizar uma nomenclatura, ou mesmo utilizar palavras no qual sejam bem aderentes a pessoas que estão entrando nesse mundo agora, tá? Para que vocês consigam realmente ter aí uma visibilidade do todo. Então, as empresas muito preocupadas com essa jornada de adequação e também com a cadeia de fornecedores, as empresas elas precisam manter aí a privacidade e proteção de dados. Então, nós temos mais do que simplesmente atingir o processo de adequação, nós também podemos manter isso funcionando. É mais importante do que o atingir propriamente dito, é manter isso funcionando mais para frente. Muitas empresas às vezes perguntam pra gente, muito comum, às vezes a gente está palestrando alguma coisa, a pessoa pergunta, tá, mas e depois? Agora passou, né? Agora passou pelo Senado já, nós temos aí uma prorrogação da lei para janeiro agora. Então, as pessoas perguntam, mas e depois de janeiro? Adequou, adequou? Adequou, tá acabado? Não, muito pelo contrário, adequou só começou, né? Então, é um novo mercado, é uma nova esfera, é um novo layer de business, de entregas que está sendo criado, está sendo desenvolvido. Okay? E essa questão de o quão é importante para as empresas, para as pessoas perante as empresas, que uma empresa respeite a privacidade, que fundamenta aí o meu discurso. Nós temos aí uma pesquisa do Gartner de 2019, que são as predições do Gartner, que diz que até 2023 as empresas que realmente posicionarem, que realmente respeitarem as preferências do titular, colocarem no centro, são empresas que vão conseguir reduzir até 40% da sua taxa de churn e aumentar em até 25% o seu ciclo de vida útil com aquele cliente. Então é extremamente importante esse dado, né? Quem não gostaria aqui de reduzir em 40% o churn? O churn é o cancelamento, né? São todos os cancelamentos que ocorrem. Então, você imagina você pegar uma que não seja, que a gente não consiga, que um varejo não consiga atingir isso, que consiga atingir 10% em virtude de ações vinculadas aí ao respeito ao titular, já é extremamente significativo, extremamente significativo. Então, assim, privacidade realmente gera retorno. E a gente vai ver isso com bastante fundamento. E o que a gente fala muito é que a privacidade, a conformidade, eu garantir a conformidade de uma companhia, ela me constrói credibilidade. Ela me traz credibilidade. Ou seja, quanto mais em conformidade eu tô, mais credibilidade eu gero. Porque, novamente, naquela visão lá de trás, né, que nós colocamos, o marketing e as relações elas vão se tornar cada vez mais naturais. Ou seja, eu faço negócio com uma empresa porque eu admiro aquela empresa e não porque eu recebo uma enxurrada de spam toda hora. Então eu conecto valores, então eu aumento a credibilidade quando eu respeito uma pessoa. Consequentemente, eu amplio minha receita. Então, conformidade gera credibilidade que apoia na construção de uma receita maior. E manter-se em conformidade pode ser o divisor de águas entre o sucesso e a falha.
Então a gente viu aí, por exemplo, recentemente o caso do Zoom, né? Que uma falha de segurança ou algumas falhas de segurança impactaram completamente o negócio, aí com grandes empresas bloqueando o Zoom e tirando ele completamente do circuito. Então a gente vê aí que questões vinculadas à conformidade, questões vinculadas à segurança, à privacidade, podem praticamente inviabilizar o negócio. Não que inviabilizou o Zoom, mas talvez não permita ele ter o mesmo crescimento que ele poderia ter sido líder de mercado em pouquíssimo tempo. Falando um pouco sobre o momento global 2020, saiu uma pesquisa da CPO Magazine que é bastante interessante. Ela mostra aí algumas informações para a gente, frente a uma larga, extensa pesquisa que eles desenvolveram, que 27% das empresas têm dificuldade em construir e aprovar o budget. Isso já tinha sido do e-marketing, já tinha sido posicionado que o grande problema, fazendo um link, né, que um dos grandes problemas com a GDPR foi saber o que precisava para construir o budget. Ou seja, quais são os pontos que eu tenho que realmente, quanto de dinheiro eu preciso para poder resolver o problema. E quando a gente fala desse ponto, que é uma pesquisa de 2020 agora, ela muito traz para a gente também essa dúvida dos próprios diretores de tecnologia ou mesmo os DPOs, os profissionais que estão à frente nesse momento. Ou seja, a aprovação do budget, ela ainda continua sendo um grande problema dentro das empresas. 49% das empresas tornaram a governança do processamento de dados e a construção de uma cultura voltada à privacidade uma das prioridades dentro de suas empresas. E quando a gente fala da cultura, é um dos aspectos mais importantes, né? Porque quando a gente fala de privacidade, ela permeia todos os departamentos. Então nós temos aí ela é cross, nós temos aí uma preocupação que se a gente não constrói uma cultura muito forte, um programa muito sólido, a chance de dar erro é muito grande. Então essa questão da cultura a gente bate bem pesado. E quando a gente bate em cultura, a gente bate em treinamento, a gente bate em instrução, conscientização e uma série de outras questões. 57% das empresas têm um orçamento anual não superior a US$ 25.000 para proteção de dados e privacidade. Isso também já era uma realidade em 2018, 2019, algumas pesquisas que eu vi. Então não é novidade, visto que a maior parte das empresas é composta por pequenas empresas, falando no âmbito nacional e global, né? E 76% das organizações têm menos de 10 funcionários em funções focadas na proteção de dados e privacidade. Isso aqui no Brasil é até muito otimista, né? Então, aqui no âmbito global. Temos uma outra visão que os custos do cybercrime global devem chegar a 5 trilhões até 2024, né? Agora vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, né? Recentemente, agora sábado, foi lançado o Guia de Boas Práticas LGPD. Isso foi bastante interessante, frente aí que foi o primeiro documento formal, assim, primeiro guia formal que o governo colocou no mercado. Isso muito interessante. Os impactos frente ao coronavírus, né? Nós vamos ter aí claramente uma repriorização dos budgets, ou seja, as empresas elas vão estar muito preocupadas na sua sobrevivência do que implantar novas coisas. Então, assim, abre-se também uma oportunidade para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ajuda a empresa a não parar, ajuda a empresa a não sofrer ataques, ajuda a empresa a não ter mais problemas do que já tem. Então, esse é o grande recado: é apoiar as empresas no processo de resiliência, apoiar as empresas a serem mais resilientes, apoiar as companhias a realmente passar por esse momento sem novos problemas. O Senado ele provou o projeto que adia a Lei Geral de Proteção de Dados para janeiro de 2021. Acredito que muitos de vocês já viram isso, em virtude aí do coronavírus. E nós temos aí um aumento significativo dos ataques acontecendo. Um ponto interessante, que é um dado que a própria Thomson colocou no mercado a partir de um estudo, que a Lei Geral de Proteção de Dados até 2021 iria movimentar 221 bilhões de reais. E por que iria, né? Porque a lei ela foi prorrogada, então com certeza vai acontecer uma mudança em cima disso. Acredito que até mesmo eles vão ter
a possibilidade de poder fazer uma atualização em cima disso. Mas essa é a cifra, esse é o tamanho do mercado. O mercado é grande, o mercado a gente tem bastante, principalmente os provedores de serviço vão ter muito trabalho para desenvolver. E a mensagem sobre o coronavírus que eu passo para vocês é que nós precisamos ajudar as empresas a estancar as perdas, né? As empresas brasileiras elas já estão tendo muitas perdas. Então, a gente contribuindo principalmente em apoiar as empresas nesse momento, adequando elas, entrando em conformidade para minimizar qualquer tipo de novas perdas, vai com certeza contribuir com o mercado. Falando um pouco sobre o ROI, sobre investimento em privacidade, foi feita uma pesquisa no âmbito global, a Cisco desenvolveu essa pesquisa. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que a pesquisa foi bem extensa, bastante interessante, que para cada dólar investido em privacidade, tinha um retorno de 2 dólares e 70 cents. Então é um dado extremamente relevante quando a gente fala do retorno do investimento em privacidade. Sobre o nosso programa de privacidade, quando a gente entra numa camada de governança e compliance regulatória, ou seja, uma camada onde, principalmente em governança, os meus processos, as minhas políticas, no compliance regulatório, como é que eu suporto aí a Lei Geral de Proteção de Dados, uma GDPR, por exemplo, a CCPA, a RIPA, PCI. Então nós temos aí ferramentas e recursos que nos apoiam em todo esse processo. Então você, como uma empresa prestadora de serviço, por exemplo, quando a gente fala normas e melhores práticas, nós temos a própria ISO 27001, a ISO 27701, que os seus controles ajudam a manter essas camadas em conformidade, ajudam a manter essas camadas, a sustentar essas camadas da melhor forma. Softwares e tecnologia, uma das coisas que a gente bate muito no mercado, assim como quando você adquire um SAP, um sistema reconhecido, um TOTS, por exemplo, você não está adquirindo apenas um código, você está adquirindo um caminhão de melhores práticas que vem atrás. Então você está adquirindo aceleração. Então uma das coisas que a gente orienta muito e instrui muito o mercado é para nesse momento que você está estudando também softwares, estudando tecnologias que vão apoiar vocês a manter os programas funcionando, priorizem tecnologias não apenas no âmbito extremamente técnico, mas também no âmbito de o que essa tecnologia está me trazendo de aceleração e melhores práticas. Porque isso pode ser também um diferencial para encurtar toda uma curva de adequação. E capacitação. Ou seja, capacitação sem adequação. Ou seja, precisamos cada vez mais de profissionais capacitados, profissionais que realmente sabem o que desenvolver, sabem como entregar, o que fazer. Isso nós já sentimos um grande burnout, uma grande demanda no mercado, né? O mercado demanda por isso. Então, assim, essas são as principais questões. Depois a gente vai fazer lives específicas sobre cada um desses blocos. Mas quando a gente fala hoje de melhores práticas, uma análise muito forte da parte da 27001, da parte da 27701, já vai dar um grande direcionamento para a construção dos planos. Softwares aceleram muito essa jornada, capacitação também é bastante interessante, certificações. Como eu disse, saiu o sábado o Guia de Boas Práticas, ele dá algumas referências, também alguns exemplos bastante interessantes. Convido todos a poder baixar esse guia, dar uma analisada, eu acho que vai contribuir bastante. Esse é o modelo do relatório de impacto e proteção de dados, então pode ajudar também numa visão bem clara aí do que desenvolver e como. E quando a gente fala do que desenvolver e como, ele traz para a gente uma linha. Nós temos aí um caminho bem grande a desenvolver dentro dos clientes, né? Principalmente porque as pessoas que estão aqui, a maior parte são empresas prestadoras de serviço. Então nós temos aí vocês têm muito trabalho pela frente, um trabalho positivo, né? Possibilitando aí apoiar as empresas a entrar na sua plena conformidade. Quando nós entramos numa linha de entender qual é o tamanho disso, né? Qual é o tamanho de um programa de privacidade? O que eu tenho que realmente me preocupar dentro de um programa?
Claramente são vários fatores que eu tenho que me preocupar, mas quando eu entro na privacidade em si, quais são os pontos principais que jogam luz aí no nosso programa, né? Por que os dados estão sendo coletados? Ou seja, hoje eu tenho dentro das companhias várias fontes de dados, né? O dado ele pode entrar por um determinado site, o dado ele pode entrar por um quiosque num shopping, o dado ele pode entrar de diversas formas, né? Mas eu tenho que entender o porquê eu estou coletando esses dados. Muitas vezes a gente vem, a maior parte de nós, acredito que a gente vem de um tempo aonde do tempo do Big Data, todas aquelas questões, no qual o máximo de dados que nós coletávamos, antes era assim, né? Coleta o máximo de dado que uma hora você vai usar. Hoje não, é preciso mesmo coletar tudo isso. Então isso já abre também dentro do nosso programa uma chance de minimização do uso de dados pessoais. Será que tudo que eu estou coletando realmente eu preciso? E às vezes nem só dados pessoais, né, pessoal? Às vezes dados de uma maneira geral. Tudo hoje é custo de storage, tudo hoje é uma linha de lean, né? Uma linha de, será que eu preciso mesmo ter tudo isso dentro da minha empresa, manter tudo isso funcionando? Existem dados pessoais sensíveis dentro da minha companhia? Os dados pessoais que podem ser utilizados para discriminar uma pessoa, por exemplo, o gênero, por exemplo, raça, por exemplo, religião, partido político. Será que realmente eu preciso coletar isso? Também dentro do nosso programa é um dos principais fatores aí que se eu armazeno e processo dados pessoais sensíveis, eu tenho que ter uma camada adicional quando eu falo de segurança tecnológica, além de outros recursos aí. Qual a base legal adotada para processar e armazenar esses dados? Como a gente viu lá atrás, a construção do nosso programa ela depende de uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe multidisciplinar composta por advogados, composta por especialistas, composta por advogados, ele tende a setar qual a base legal que vai ser adotada para esse processamento. Onde esses dados estão armazenados é bastante importante. Geralmente a gente tem aí dados que são distribuídos, né? E até mesmo plugins que são instalados em sites que podem rodar na Rússia ou em outros lugares. Isso daí abre também uma oportunidade também para que vocês, como empresa prestadora de serviço, possam auditar essas empresas, possam compreender melhor como esses dados estão sendo armazenados e processados, por quanto tempo esses dados são armazenados, né? Hoje nós não temos mais aquela questão de armazenar para sempre, né? As empresas elas estão criando políticas de retenção de dados, políticas de eliminação, para que elas realmente possam aí ter um ciclo de vida útil do dado, ele tem começo, meio e fim. Não tem por que eu administrar um dado dentro da minha companhia de um cliente que não fala comigo há anos, e eu mesmo, ou a informação dele para mim não é mais relevante nesse momento. As medidas de proteção, as medidas de proteção que estão sendo adotadas para essa atividade, então a OASP também, pessoal, assim como outras, existem uma camada de melhores práticas aí bastante interessante, a ISO, OASP, uma série de questões, sejam normas, sejam melhores práticas, que oferecem para a gente uma visão bastante interessante. Por exemplo, no desenvolvimento de um sistema, quando a gente olha Security by Design, Privacy by Design, nós temos aí uma visão de priorização de sistemas de segurança frente à criticidade do processo de negócio. É diferente eu fazer a segurança de um site, vamos dizer assim, um site institucional, e um sistema de bolsa de valores. Ou seja, os pesos são diferentes, a prioridade é diferente. Então, essa questão das medidas adotadas dentro nessa esfera, a gente consegue dar visibilidade quanto a isso. Então, isso também abre uma oportunidade para prestadores de serviços conseguirem fazer um score do sistema, uma análise de quais são os sistemas mais críticos, porque como eu vou ter que conhecer o processo de negócio que transaciona dado pessoal, eu vou ter que conhecer o que está embaixo. Conhecendo o que está embaixo, eu consigo dar peso para isso que está embaixo. Para onde os dados são transferidos, ainda numa visão de transferência internacional de dados, ou mesmo de transferência entre fornecedores ou entre empresas, né? Os operadores possuem níveis aceitáveis de conformidade, cada vez mais na construção do nosso programa. Se os operadores possuem níveis aceitáveis de conformidade, ou seja,
Na minha jornada de construção do meu programa de privacidade, eu vou priorizar o relacionamento com empresas e operadores, meus fornecedores, que possuem uma régua mínima de segurança aceitável. Ou seja, dessa régua para baixo eu não me relaciono, eu troco de fornecedor. Então isso também abre grandes oportunidades aí para que prestadores de serviço possam ajudar não apenas a empresa, mas como todos os seus fornecedores nesse processo de adequação, visto que nenhuma empresa vai querer correr risco de tomar uma multa de 50 milhões até 50 milhões de reais por um erro do seu fornecedor. Então, isso vai se tornar cada vez mais importante eu auditar o meu fornecedor para ver se ele está na minha régua mínima, se ele realmente está cumprindo com excelência o mínimo que eu preciso. E lógico, cumprindo mais, melhor. Onde os operadores estão localizados, né? Se existem operadores fora do Brasil, então isso também é bastante importante, porque muitas das vezes, principalmente as plataformas e ferramentas de marketing, existem muitas plataformas que são utilizadas e que grande parte roda fora do Brasil, ou mesmo até o pessoal nem sabe onde roda. Então isso abre também uma grande oportunidade para poder compreender um pouco mais e ajudar o cliente a entender todas essas questões. Quando a gente entra numa visão de recursos tradicionais de uma ferramenta com foco em privacidade, uma ferramenta de classe internacional, nós trazemos aí recursos de monitoramento em profundidade, consentimento de cookies, gestão das solicitações dos titulares, ou seja, você tem que ser capaz de gerir essa solicitação, gestão das políticas de privacidade, gestão do controlador e do operador, gestão dos nossos controles internos, gestão dos indicadores de risco, mapeamento de ativos, inventário do grupo de dados, mapeamento das atividades de tratamento, relatórios APIs. Então, o objetivo da demonstração desse slide é mostrar como uma plataforma focada em privacidade, assim como existem outras de classe internacional, mas quais são os principais recursos que geralmente compõem uma plataforma dessa. Esse é um exemplo comercial que eu trago para vocês, que é um exemplo é um exemplo de oferta, um exemplo de como vocês podem embalar isso para o mercado, tá? Então, de uma forma que faça sentido. Claramente que dependendo da empresa nós temos embalagens mais ou menos complexas. Esse daqui é uma visão geral que eu trago para vocês de um modelo comercial. Então nós temos uma fase de pré-assessment, onde eu vou entender qual é o objetivo do pré-assessment, entender quem é a empresa, o escopo, o tamanho do negócio. Se a gente está falando, por exemplo, com um varejo, ou se eu estou falando com uma empresa de energia, se eu estou falando com uma usina nuclear, ou estou falando com uma loja. Então, assim, tudo depende do contexto. Então, logo, essa fase do pré-assessment ela é bastante importante para que possa calibrar qual é o esforço do assessment. Quando a gente entra no assessment e plano, nós temos os fluxos de dados que são desenvolvidos, toda a parte de análise de gap, consentimento, quais são os pontos que vão exigir consentimento. Como a gente fala muito, consentimento ele é tóxico. Existem outras bases legais que devem ser utilizadas antes do consentimento. Governança da privacidade, inventário de dados, avaliação do impacto, riscos de terceiros. São exemplos de atividades compostas no assessment e plano. Porque nessa fase eu vou saber qual é o tamanho do que eu vou ter que adequar e como eu vou ter que adequar. E entro numa linha de implantação e adequação, no qual eu vou implantar o plano, vou adequar os recursos tecnológicos, ou seja, eu vou realmente implantar todos aqueles recursos. Vou treinar não apenas minha equipe, nesse caso eu já treinei uma equipe para poder desenvolver isso, né? Vou treinar o restante da companhia e parto para a parte de monitoramento, ou seja, serviços gerenciados, no qual muitas empresas aqui são especializadas nisso. Por exemplo, a Prively, ela é uma empresa especializada, ela, no final do dia vende licença. Ou seja, ela trabalha com empresas que fornecem esse tipo de serviço ao mercado. Então, o foco aqui é que vocês consigam claramente
oferecer, seja, lógico, com qual fornecedor for, mas que você consiga fornecer totalmente esse escopo ao mercado, essa entrega ao mercado. E quando eu falo da parte de serviços gerenciados, entra toda a parte dos meus controles de privacidade, meus controles de segurança, meus controles jurídicos, no qual a gente volta lá atrás que o atendimento ao meu programa e o suporte ao meu programa, ele é multidisciplinar. Esse é um exemplo, pessoal, que eu trago para que vocês possam refletir e também que possa tangibilizar mais a aplicação disso na empresa de vocês, né? Quando a gente entra em aceleração, ou seja, priorizem softwares no mercado que realmente possam reduzir o tempo de adequação, com foco em já entregar aí templates melhores práticas, seja qual software for. Toda a parte de conexão com as melhores práticas nacionais e internacionais, ou seja, ainda na linha de templates, ainda na linha de melhores práticas e que permita a colaboração, né, em geral. Então, assim, é uma dica que eu passo para vocês, uma dica bastante importante que pode, assim como um SAP, ele não é no final do dia só um SAP, ele ajuda a acelerar uma jornada frente um caminhão de melhores práticas que ele tem, é assim como um software também focado na parte de privacidade, gerenciamento completo da privacidade. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco para vocês toda essa jornada na construção e suporte de um programa de privacidade. Nós temos aqui bastante conteúdo, né? Cada um desses conteúdos a gente poderia ficar horas conversando, mas espero que tenha dado para vocês uma visão geral e também aflorado aí novos caminhos e possibilidades do que vocês podem desenvolver dentro da empresa de vocês. Fico aqui à disposição, meu telefone está direto, meu celular, meu e-mail também. O que vocês precisarem de apoio para poder esclarecer qualquer tipo de dúvida ou mesmo colocar um direcionamento mais claro para vocês, vai ser um prazer poder contribuir. Muito obrigado.